Olá, garotada! É muito bom tê-los novamente aqui nesta sala de aula. E aí, Jonathan, tá tudo tranquilo contigo? Que bom, meu amigo. Olha só, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, tá bom? Teremos duas participações especiais e também uma música, uma surpresinha lá no finalzinho da aula, tá certo? Você quer participar da aula? Então faz o seguinte, ó, vem aqui comigo. Pega o teu material, tá bom? Te abicora num local bem bacana aí da tua casa, tá bom? Anota o cabeçalho, que a aula de hoje já vai começar. Vamos lá! Para quem está ligado nas aulas de língua portuguesa, já deve ter notado que essa é a nossa quinta aula do segundo semestre do ano de 2020, né? Os conteúdos que nós estudaremos hoje são gênero narrativo e também faremos uma revisão dos assuntos que nós já estudamos até então. Beleza, gente? Claro, anote aí o meu nome, Leandro Araújo, o nome do seu professor da sua escola. Anote também o teu nome completo, nunca te esquece disso, tá bom? E claro, a data em que você está assistindo essa aula para que você sempre tenha o seu controle pessoal. Beleza? Além disso, anotem também os objetivos da aula de hoje. O primeiro é ler, interpretar e compreender um texto narrativo. O segundo, como já falei, é fazer uma revisão, é revisar os conteúdos já estudados. Atenção, colegas professores, a habilidade principal que desenvolveremos na aula de hoje será essa que você está vendo na tela. Bom, gente, agora que tá todo mundo preparado, tá? Vamos falar um pouco sobre como é que a aula vai acontecer. Primeiro falaremos sobre o gênero narrativo e depois faremos uma revisão, voltaremos a um assunto que nós já estudamos nas aulas anteriores. E aí você deve parar e perguntar: professor, por que eu vou ter que estudar novamente um assunto que eu posso ver no YouTube? E eu vou te dizer que você está completamente certo e faça isso sempre que você puder, tá? Mas olha só, durante as aulas anteriores, eu vim recebendo algumas mensagens, algumas perguntas de alunos, de crianças que acompanham as teleaulas do Educa Belém e pediram para eu tirar algumas dúvidas relacionadas a algum tema que a gente já estudou. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a revisão, explicar de uma maneira diferente. E aí, todo mundo sai ganhando, não é verdade? Entendida essa parte, vem aqui comigo. Olha só, voltando ao gênero narrativo, que será nosso primeiro estudo, vocês vão perceber que nas aulas anteriores, esse gênero esteve presente em todos os tipos de textos que nós estudamos aqui, tá certo? E por isso eu trouxe ele de volta, para que a gente possa consolidar a nossa aprendizagem e aprender um pouco mais sobre a estrutura e os elementos que compõem uma narrativa textual. Tá bom? Então faz o seguinte, ó, fica ligado aqui na telinha comigo e preste bastante atenção na explicação para você afinar o seu conhecimento, tá certo? Bora lá! O gênero narrativo refere-se aos textos que contam uma história. Para isso, é necessário o narrador ou narradora, personagem, enredo, tempo e espaço. O narrador pode ser onisciente, observador ou personagem da narrativa, que pode conter um discurso direto ou indireto. Professor, o que é onisciente? Discurso direto ou indireto? Eu não sei. Calma, galera, calma. Bora entender um pouco dessas expressões aí. Vamos lá. O que é onisciente? É quem tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Beleza? Bom, e o que é discurso direto? O discurso direto é a transcrição exata da fala das personagens. A voz das personagens é inserida na narrativa, sem que haja participação do narrador. No texto narrativo, é antecedida pelo sinal de pontuação chamado de travessão, esse que você está vendo aí. O discurso indireto é a apresentação das falas das personagens de uma narrativa feita pelas palavras do próprio narrador. Nesse tipo de discurso, as personagens não se exprimem livremente, porque é o narrador que fala pelas personagens. Então, galera, agora que já estamos situados sobre o que é um gênero narrativo, eu tenho certeza de que vocês prestaram atenção que em todas as histórias que nós lemos até aqui, ó, o Ping e o Pote Vazio, Crônicas sobre o Repá, A Esperteza do Tatu e a última história que foi para dar no pé, enfim, todas essas histórias são textos narrativos, tá bom? E embora sejam todas do mesmo gênero, elas se apresentaram sempre de uma maneira bem diferente. Não foi? Quer ver? Vem cá, preste atenção comigo. Ó. O primeiro foi um texto dramático. O segundo foi uma crônica, né, que é uma narrativa do dia a dia. O terceiro e o quarto foram contos. Um conto de artimanha, um conto de esperteza. E o outro foi um conto popular.
Então, para que a gente conheça um pouco mais sobre esses diversos tipos de narrativas, acompanhe comigo aqui na telinha para conhecer alguns desses tipos que circulam em nossa sociedade de textos narrativos. Bora lá! Bom, o gênero narrativo apresenta, entre outros, estes principais subgêneros aqui. Acompanhem comigo. Epopeia. Para quem não sabe, epopeia é um poema épico. É um extenso poema narrativo heróico que faz referência a temas históricos, mitológicos e lendários. Um outro subgênero que nós temos é o romance. E o romance é uma obra literária que apresenta narrativa em prosa, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas, numa sequência de tempo relativamente ampla, longa. Um outro subgênero é o conto. Nós já falamos bastante sobre ele aqui, né? Que é uma narrativa curta que, em geral, apresenta apenas um conflito. Um outro subgênero é a novela. Essa você conhece pelas telinhas da TV, né? A novela é um gênero literário que consiste em uma narrativa de caráter breve, sendo, porém, considerado o gênero mediano entre o conto, de menor extensão, e o romance, de maior extensão. Ou seja, ele não é tão curto, mas também não é tão longo, tá bom? E por fim, a fábula, que é um gênero textual que nós ainda estudaremos, que é uma curta narrativa em prosa ou verso, com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustram um preceito moral. Galerinha, eu citei vários tipos de gêneros narrativos aqui, né? Mas o que mais nos interessa nesse momento, principalmente para vocês do quarto e do quinto ano, são esses dois aqui, ó, o conto e a fábula, tá bom? Os outros vocês naturalmente aprenderão durante a vida escolar de vocês. Beleza? Então, gente, é muito importante lembrarmos que esses tipos diferentes de narrativas apresentam, de uma maneira ou de outra, tá, semelhanças muito importantes. E isso acontece porque esse gênero carrega em si elementos e estrutura muito bem definidos. Bora conhecê-lo? Me acompanhe aqui na tela, bora lá! Os gêneros narrativos são estruturados por uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucas personagens, espaço ou cenário limitado e recorte temporal reduzido. Chega mais aqui comigo. Além da questão estrutural, os gêneros narrativos têm elementos muito bem definidos. O primeiro é o narrador. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. Você já sabe disso, né? Ele possui tipos diferentes, conforme a gente pode explicar a seguir. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o narrador em primeira pessoa. Também conhecido como narrador personagem, é aquele que participa do enredo que narra. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso. Temos também o narrador observador, que não participa da história, é alguém externo a ela, desconhecido das personagens e irrelevante ao conflito. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. É importante dizer, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos das personagens. Também temos o narrador onisciente, que também não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. Um outro elemento que nós temos são as próprias personagens, né? Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais quais animais, plantas ou até objetos humanizados. Um outro elemento que nós temos na narrativa é o tempo. E tempo é a época em que a história ocorre ou o tempo de duração da história. Mais além, temos também o espaço dentro da narrativa. O espaço é, em linhas gerais, o cenário no qual as personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. E por falar em enredo, ele é definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz movimento ao gênero narrativo. E por fim nós temos o conflito, que pode ser definido como a situação-problema vivenciada pelas personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero bem curto, o conflito costuma ser único, ou seja, ter apenas um problema na história.
Chegou a dica de Leandro. Pessoas verbais, também chamadas de pessoas gramaticais ou pessoas do discurso, indicam a posição de uma pessoa na comunicação. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando falamos em primeira pessoa, narrador em primeira pessoa, estamos indicando quem é que está falando. No caso, eu ou nós. Se o narrador está dentro da história, então ele pode se incluir nela através do pronome eu, ou se tiver mais de uma pessoa, do nós, tá bom? A segunda pessoa indica com quem se fala, o tu e vós, ou seja, quando eu me dirijo a alguém para conversar com essa pessoa, ou eu a chamo de tu, ou de vós quando eu me referir a mais de uma pessoa, tá bom? E o narrador em terceira pessoa indica de quem se fala, ele ou eles, ou seja, esse é o narrador observador, porque ele observa que eu estou falando de alguém, mas não é de mim. Eu não estou na história, por isso que é chamado de narrador em terceira pessoa, é apenas observador. Bom, agora chegou a hora da nossa história, tá bom? Olha só, o texto que nós trouxemos hoje também, claro, é um texto narrativo. Eu quero que você preste bastante atenção para que você possa identificar tanto a estrutura quanto os elementos narrativos que nós conversamos até então aqui na aula, tá certo? Ah, olha só, fiquem ligadões na parada do sucesso, porque você sabe, depois da história vem o quadro Pensa Rápido, tá bom? Então chama a galerinha da tua casa, tá? Para que todos vocês possam assistir uma história bem legal, tá certo? Estão preparados? Então sentem que lá vem história. Bora lá! O macaco e a banana. O macaco estava comendo uma banana que escapou da sua mão e caiu no oco de uma árvore. Irritado, o macaco desceu da árvore e disse a um pedaço de pau: "Ô, seu pedaço de pau, me ajuda a apanhar minha banana." O pedaço de pau não lhe deu a menor atenção. Furioso, o macaco foi até o lenhador e lhe disse: "Ô, seu lenhador, venha mandar um pedaço de pau ajudar a apanhar minha banana que caiu no oco da árvore." O lenhador não ligou para ele. Exasperado, o macaco procurou o delegado e lhe disse: "Ô, seu delegado, venha mandar o lenhador ir comigo até a floresta para mandar o pedaço de pau ajudar a apanhar minha banana que caiu no oco da árvore." O delegado não obedeceu. O macaco foi até o rei pedir que ele mandasse o delegado mandar o lenhador até a floresta para mandar o pedaço de pau ajudar a apanhar a banana que tinha caído no oco da árvore. O rei não lhe deu atenção. O macaco foi atrás da rainha. A rainha não lhe deu ouvidos. O macaco foi até o rato pedir que ele roesse a roupa da rainha. O rato se recusou a atender. O macaco foi até o gato pedir a ele que comesse o rato. O gato não fez conta dele. O macaco foi até o cachorro pedir a ele que mordesse o gato. O cachorro não quis. O macaco foi até a onça pedir a ela que comesse o cachorro. A onça não respondeu. O macaco foi até o caçador pedir a ele que matasse a onça. O caçador se negou a obedecer. O macaco foi até a morte. A morte sentiu pena do macaco e ameaçou o caçador, que procurou a onça, que perseguiu o cachorro, que seguiu o gato, que atormentou o rato, que roeu a roupa da rainha, que mandou no rei, que ordenou ao delegado, que chamou o lenhador, que mandou o pedaço de pau ajudar o macaco, que tirou a banana do oco da árvore e finalmente a comeu. De Heloísa Prieto, Companhia das Letrinhas, do livro Lá Vem História. E aí, gente, gostaram da história?
Muito legal, né? Os macacos estão sempre aprontando, na é verdade? Mas vem aqui comigo. Então agora chegou a hora do nosso quadro Pensa Rápido, tá bom? Bom, diferente dos outros quadros, esse de hoje está um pouco diferente, como eu falei, né? Nós teremos 1 minuto e 30 segundos, ou seja, 90 segundos, para responder a 22 perguntas. Isso quer dizer que o seu tempo de resposta está um pouco menor. Mas as respostas são bem curtas e se você prestou bastante atenção na história, com certeza vai conseguir responder a grande maioria delas, tá bom? Então junta essa galerinha que você juntou para ouvir a história, tá bom? E bora ver quem acertou mais, tá certo? Bora lá, eu vou fazer uma contagem regressiva para começar o quadro. Bora lá. 3, 2, 1, valendo, vem aqui comigo. Onde caiu a banana do macaco? Começando, bora lá. No oco de uma árvore. Segunda pergunta. Como o macaco se sentiu depois de não ter recebido a menor atenção do pedaço de pau? Isso, foi furioso, bora lá. Onde aconteceu a história? Muito fácil, numa floresta. Continuando, qual foi a situação problema, o conflito da história? Lembra? Foi a banana do macaco ter caído no oco da árvore. Quinta, vamos lá. Quem sentiu pena do macaco, vocês lembram? Foi a morte, né? E essa morte, ela carregava o quê? Ih, rapá, uma foice. Bora lá. Quem a morte ameaçou? Lembra? Foi o caçador. E esse caçador carregava o quê? Uma espingarda, que é uma arma de fogo, né? Bora lá. Quem o caçador procurou? Fácil. Foi a onça. E essa onça era... pintada. Vamos lá. Quem foi perseguido pela onça? Claro que foi o cachorro, né? E o cachorro seguiu quem? O gato. E o gato, qual era a cor dele? Era azul. Vamos lá. O gato atormentou o rato. E o rato roeu a roupa da... Isso, da rainha. E quem teve que obedecer à rainha? Foi o rei, né? E o rei ordenou ao delegado. E o delegado chamou o lenhador. E o lenhador carregava um machado. Muito bem. E finalmente o lenhador mandou o... Isso, o pedaço de pau ajudar o macaco. E aí, galerinha? Acertaram quantas? Falem a verdade pra mim, tá bom? Olha só, como eu falei lá no início da aula, eu recebi algumas mensagens e algumas perguntas de alunos que vêm acompanhando as aulas do Educa Belém, tá bom? Ou seja pela TV, seja pelo YouTube. E eu acho que eu ainda não falei pra vocês uma coisa. Eu sou professor que trabalha na Escola Madalena Travassos, lá no Paraíso, lá na Praia do Paraíso, na Ilha de Mosqueiro, tá certo? E a partir de agora eu vou tentar trazer a cada aula 1 ou 2 participações de alunos que moram e estudam lá na ilha, tá certo? Quem vai participar hoje é a aluna Agatha Sara. Observem muito bem a pergunta dela e prestem bastante atenção na explicação. Bora lá! Oi, meu nome é Agatha Sara, aluna da Escola Bel Martins, professora Débora Ferreira. Professor Leandro, como faço para pronunciar as palavras corretamente? Chegou a dica de Leandro. Então, Agatha, o dicionário é uma das ferramentas capaz de te auxiliar nesse desafio de conseguir falar corretamente o som das palavras, ou seja, de pronunciar corretamente as palavras. Veja aqui comigo como é que as palavras devem aparecer no dicionário. Olha só, a palavra doutor. Você está observando bem aqui, ó, o O entre barras, ele está indicando para você como é que o O da palavra doutor deve ser pronunciado. Observe que tem um acento circunflexo, isso quer dizer que o O deve ser pronunciado fechado, ou seja, doutor e não doutor. Depois, as outras informações que aparecem no dicionário são: SM significa que doutor é substantivo masculino. E por fim, o significado dessa palavra. Vamos a outro exemplo aqui, ó. A palavra exame. Você pode observar aqui que a letra X, a consoante X, ela é representada ou ela é pronunciada com o som da letra Z, tá bom? Então a gente não fala exame, mas fala exame, tá bom? Exame é um substantivo masculino e esse aqui é o significado da palavra. Vamos a mais um exemplo. A palavra plateia. Observe aqui, ó, EI. Ele está se referindo à vogal E na palavra.
tá bom? Então ele está dizendo que a pronúncia deve ser aberta e não plateia, e sim plateia. Mas esse acento não aparece na escrita correta, tá bom? Plateia é um substantivo feminino, tá bom? E aqui está o significado dessa palavra. Vamos a mais um exemplo? Sorvete, tá bom? É o famoso sorvete, né? Você pode perceber aqui de novo a vogal E, tá bom? Que deve ser pronunciada com o som fechado e não aberto. Então a gente não fala sorvete, a gente fala sorvete. E sorvete é um substantivo masculino. E aqui está o significado da palavra. Vamos adiante. A palavra táxi, que muitos de vocês logo no início da infância liam como taxi, na verdade. Mas olha só aqui, ó. A consoante X deve ser pronunciada com este som aqui, ó, de C e S. Por isso que a gente fala táxi. Tá bom? E táxi é um substantivo masculino e aqui vem o significado dessa palavra. Vamos mais adiante aqui. A palavra trânsito, tá bom? Observe que o som da letra Z é pronunciado na letra S. Então eu não falo transito, eu falo trânsito, tá certo? E trânsito é um substantivo masculino e aqui está o significado dessa palavra. Bora aqui, Sara, para entender um pouquinho melhor sobre isso. Preste atenção. Nos verbetes acima, as letras que estão entre barras indicam a pronúncia correta das vogais O e E das consoantes X e S nas palavras doutor, exame, plateia, sorvete, táxi e trânsito. Como eu falei para você, o dicionário nos ajuda a conhecer a pronúncia de algumas vogais e consoantes que varia de acordo com a palavra. Beleza, Agatha? Bom, gente, Agatha, muito obrigado por sua participação, tá certo? E olha só, gente, além da participação da Agatha, eu recebi um vídeo muito bacana de uma criança que mora no interior do estado do Pará, lá na cidade de Garapé-Miri. Você já ouviu falar? Ela é conhecida mundialmente como a capital internacional do açaí. Você gosta de açaí? Lá tem muito açaí, tá bom? Bom, vem aqui comigo. Quem me mandou esse vídeo foi o Alexandre, tá? Ele assistiu a aula anterior a essa, que foi sobre o texto Pra Dar no Pé. Ele assistiu e pediu para a mãe dele gravar a reação dele ao quadro Pensa Rápido. Bora ver como foi que ele reagiu? Bora aqui, vem cá. Bom dia, meu nome é Alexandre Cardoso Amaral, eu moro em Garapé-Miri e o nome da minha escola é Maranata e o nome da minha professora é Tia Raquel. Quem é o narrador do conto? Tempo para você. O menino que conta que a árvore iria ser derrubada. Muito bem. O narrador do conto parece ser um menino. Em que mês do ano a mangueira começava a dar frutos? Tempo. Dezembro. Muito bem. No mês de dezembro, né? Agora vamos à quarta pergunta. O que seria construído no lugar do pé de manga? Tempo. A casa. Isso, uma casa. Vamos lá, a sexta pergunta. Qual o título do conto? Tempo. Pra dar no pé. Isso, para dar no pé. Sétima pergunta. Qual o nome da senhora que distribuía manga para a vizinhança? Muito fácil, né? Tempo. Dona Tina. E a última pergunta, bora ver quem prestou atenção? Na imagem, que animal aparece pulando com a língua para fora e qual é a cor da pelagem dele? Tempo. O cachorro e a cor é amarela. Isso, era um cachorro de pelagem amarela. Bom, galerinha, falando ainda sobre a aula passada, até porque isso é uma revisão, né? E se eu não me engano, a aula passada, para quem acompanha pelo YouTube, é a aula número 12, tá? O texto Pra Dar no Pé trouxe uma reflexão muito importante pra gente, né? Ele trouxe a ideia, ele trouxe um pouco, ele falou um pouco sobre o boato e as fofocas, né, que andam rolando por aí. E como a gente vive numa sociedade atualmente que está sendo disseminada a fake news, muitas mentiras por aí, que vem destruindo, né, a imagem e a vida de muitas pessoas, né? Então nós, enquanto sociedade, temos a obrigação de combater esse mal para evitar maiores problemas, não é verdade? E para isso eu trouxe a música de um cantor e compositor chamado Bruno Camurati. Ela fala, o nome dela é Falar Mal. E esse título dela tem tudo a ver com a temática do texto passado, tá? Faz o seguinte, chama a mamãe, o papai para tentar ouvir a música junto com você e vocês refletirem um pouco sobre a mensagem que ela está passando, tá bom? Vem aqui comigo, bora lá!
vazou lá em algum noticiário. Um amigo meu que me contou. E já não importa se é verdade ou não, contanto que seja um babado bom. Eu logo tratei de informar aos meus contatos e joguei na mesa de um bar. Tá sabendo da fofoca boa do momento? Senta que em detalhes vou contar. E não interessa se machuca alguém, pois rebaixando o outro eu me sinto bem. Fale de alguém se tem algo bom para falar, de alguém que pode não ser bem como você ouviu falar, ou melhor calar se não tem por que falar bem, porque não tem por que falar mal. Para que deixar que te conheçam por inteiro, se eu posso passar a informação? Nem tente se fazer de bom sujeito, eu tô esperto em quem mandou ter má reputação. E eu vou apontando o meu dedo pra ferir. É minha forma estranha de me divertir. Fale de alguém se tem algo bom para falar, de alguém que pode não ser bem como você ouviu falar, ou melhor calar se não tem por que falar bem, porque não tem por que falar mal. Monto um tribunal, atiro pedras, pouco importa se é mesmo culpado. Meu amor só dou pra quem merece, mas o teu retrato tá mal falado. Eu vou cavando covas, eu vou me enterrando, eu vou te acusando e não vou enxergando Deus. Vou parecendo cada vez mais com aquele da Bíblia que rima com eu. Fale de alguém se tem algo bom para falar, de alguém que pode não ser bem como você ouviu falar, ou melhor calar se não tem por que falar bem, porque não tem por que falar. De alguém se tem algo bom para falar, de alguém que pode não ser bem como você ouviu falar, ou melhor calar se não tem por que falar bem, porque não tem por que falar, porque não tem por que falar, porque não tem por que falar, porque não tem por que falar mal. Bom, galerinha, gostaram da música? Eu, particularmente, adoro refletir a minha vida através das músicas, tá certo? E aí fica a mensagem, né? Fale de alguém somente se você tiver algo bom para falar dessa pessoa. Se não tiver nada para falar, ó, não fala nada, tá certo? Bom, galerinha, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Jonathan, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, tá certo? Fiquem todos com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.